falando que, pô, mas o Flamengo menosprezou os caras, não era pra ter poupado alguns titulares, era pra ter entrado com força máxima, o Flamengo entrou num jogo meio lento, meio que achando que ganharia a hora que ele quisesse e tal. Eu posso até concordar com a parte do Flamengo ter sido meio manja-balão mesmo. O Flamengo entrou num jogo meio que, em algum momento a gente faz o gol, não entrou com aquela pegada de Libertadores. Por quê? Porque o Felipe Luiz fez a mesma coisa, obviamente, que a maioria das pessoas fizeram antes do jogo, que é, não torcedor, mas a gente que trabalha com futebol vai olhar quem é o porra do Córdoba, porque ninguém conhece. Não é um time que a gente tá acostumado a ver, né? Então é uma novidade. E a gente vai ver quem é, vem cá, de onde é que veio, como é que tá esse time? Quem joga lá, qual que é? Quando você pega os resultados do Córdoba, você olha e fala, o Flamengo hoje enfia uma sacola. Pois é, nação flamenguista, né? O Flamengo perdeu pro Central Córdoba, né? Mas o análise aí de Rica Perrone é perfeito, né? Eu acho que essa análise dele aí, todo mundo fez antes do jogo. O que é que todo mundo dizia antes do jogo? O Flamengo vai passar por cima. Eu mesmo dizia que era 4-0. Vai passar, vai ser a segunda vitória. Só que, pessoal, jogo de Libertadores não tem jogo fácil, né? Primeiro jogo do Flamengo, o Flamengo já jogou mal, apesar de ter vencido, né? Então eu acho que Felipe Luiz se deixou levar por essa empolgação, né? Não conhecia o Central Córdoba, o Flamengo vinha fazendo boas atuações e achou que o Flamengo ia ganhar o jogo a qualquer momento, que ia vencer o jogo a qualquer momento, chegando a fazer algumas substituições que para mim não faz o mínimo sentido, inclusive ele reconhecendo, né? Principalmente a entrada de Everton Araújo, né? Que se fosse para substituir, teria que ter sido por ala, né? Os jogadores do Flamengo entraram em campo do mesmo jeito, achando que poderia resolver em qualquer momento, ia fazer o gol. Isso aí subiu para a cabeça, quando tomou de conta estava 2-0 e já era tarde, né? Libertadores é assim, pessoal, por isso que eu digo, Libertadores é traiçoeira. Mas vamos acompanhar o corte aí onde Rica Perrone faz uma análise perfeita, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? Rica Perrone, o link tá na descrição, Placar TV, link tá na descrição. Vamos acompanhar, final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Sacolada no tal do Córdoba e acabou saindo do Maracanã, não satisfeito em jogar pouco, ainda conseguiu perder o jogo pro Córdoba. E eu vou por partes aqui, vou partir do princípio do antes do jogo, que vai ter muita gente, já vi gente falando que, pô, mas o Flamengo menosprezou os caras, não era pra ter poupado alguns titulares, era pra ter entrado com força máxima, o Flamengo entrou num jogo meio lento, meio que achando que ganharia a hora que ele quisesse e tal. Eu posso até concordar com a parte do Flamengo ter sido meio manja-balão mesmo. O Flamengo entrou num jogo meio que, em algum momento a gente faz o gol, não entrou com aquela pegada de Libertadores. Por quê? Porque o Felipe Luiz fez a mesma coisa, obviamente, que a maioria das pessoas fizeram antes do jogo, que é, não torcedor, mas a gente que trabalha com futebol vai olhar quem é o porra do Córdoba, porque ninguém conhece. Não é um time que a gente tá acostumado a ver, né? Então é uma novidade. E a gente vai ver quem é, vem cá, de onde é que veio, como é que tá esse time? Quem joga lá, qual que é? Quando você pega os resultados do Córdoba, você olha e fala, o Flamengo hoje enfia uma sacola. Eu apostaria o meu dinheiro hoje tranquilamente que o Flamengo enfiaria uma sacola nos caras. Tranquilamente. E óbvio que o Felipe também fez isso. Você olha e fala, um time que não ganha um jogo há 45 dias. Dos 15 jogos no ano, ele ganhou, se não me engano, 4. Cara, tá mal no campeonato, um time com resultados horrorosos. Você fala, não é possível que esse time aqui, que tem a última vitória desse foi no começo do mês de março. Não é possível que esse time aqui vá ganhar do Flamengo. Né? Ainda mais no Maracanã. Esse time aqui eu não preciso nem botar todos os titulares. O meu time reserva ganha esse jogo. E em tese é isso mesmo. Só que aí, cara, vem o fator futebol, vem o fator Libertadores. É por isso que a gente gosta de futebol e não dá pra gente ficar pegando todo o resultado também e querer massacrar qualquer decisão que você talvez também tomaria se você fosse treinador. Os caras acham um pênalti numa jogada que não é uma jogada perigosa. É uma jogada, uma bola vadia no meio da área, bate na mão e aí, pênalti. Pênalti. Aconteceu, 1-0 pros caras. E aí você cria um ambiente pro jogo que ele influencia muito no resultado final do jogo. Que a partir daquele momento do primeiro gol, você diz pro Central Córdoba o seguinte, olha, vocês não tinham a menor chance. Agora tem 25 minutos de jogo, vocês estão ganhando, vocês fizeram um gol no Maracanã. Por que vocês têm a perder? Pelo contrário, é o jogo da tua vida. Vocês podem ganhar um jogo no Maracanã e contar isso pros bisnetos de vocês. E o Flamengo naquela de daqui a pouco a gente empata. Porque é normal, você não joga o máximo que você pode todo jogo, porque se fosse isso você não faria uma preleção especial ou alguma coisa motivadora num jogo especial. Os jogos especiais existem pra isso, esse não é um jogo especial. Então eles sabiam que o Flamengo estava jogando mais um jogo e pra eles aquilo foi virando uma possibilidade que eu acho que antes do jogo eles não tinham na cabeça, que eles não entraram em campo falando, não, nós vamos ganhar do Flamengo. Acho que eles entraram falando, vamos perder de pouco ou empatar. Quando eles fazem 1-0 e o Flamengo começa a demonstrar que, 25 minutos o Flamengo não consegue chegar na cara do gol, o Flamengo tá com dificuldade de fazer gol, já nos últimos jogos o Flamengo tem tido uma dificuldadezinha de criar oportunidades claras e tal,
eles começam a se acomodar com aquilo e gostar. E aí, lá pros 40 minutos, 45 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo já tá meio que em cima, só que com a bola circulando, mas não tá chegando, os caras acham o segundo gol num cruzamento. Aí, irmão, aí lembra do Brasil e Bélgica? É mais ou menos isso. Que é o seguinte, agora o jogo tá na minha mão. O jogo não é mais uma questão de que horas você vai virar. Agora o jogo é meu. Porque com 2-0, se eu fizer minha cera direitinho, se eu estacionar meu ônibus direitinho aqui e sair jogando bola pra tudo quanto é lado quando vier na área, eu consigo segurar essa porra no mínimo com o empate eu saio daqui. Virou o jogo da vida, uma grande oportunidade pra eles e pro Flamengo um jogo de cobrança. Porque o torcedor do Flamengo tava olhando e falando, vocês não podem estar perdendo pro Córdoba no Maracanã. E não pode mesmo. Mas acontece. Com todo esse cenário, aí o Flamengo, na minha opinião, comete alguns erros. Aí eu acho que o Flamengo erra. Por que o Flamengo erra? E aí vai Felipe, vai todo mundo. Quando ele coloca de volta os titulares, ele tem duas mensagens. Primeiro, aqui ele se arrependeu e que realmente eu preciso colocar os caras porque senão eu não vou conseguir ganhar o jogo. Só que algumas das substituições que ele faz, eu acho que eu não posso nem condenar a maneira de usar o jogador, porque vem sendo assim há algum tempo. Mas eu, por exemplo, eu não acho que o Gerson seja a melhor posição dele jogar aberto pela direita. Por mais que ele jogue, né, não joga como um ponta, mas ele joga mais aberto pela direita, mais na frente. Eu não gosto. Eu gosto do Gerson na função do De La Cruz. Era um jogo que talvez, e eu sei que o torcedor não entenderia isso, mas talvez fosse um jogo interessante de você colocar um volante, pode ser o Pulgar mesmo, o De La Cruz e o Gerson e o Arrascaeta. E você tem 4 jogadores aqui no meio de campo onde você possa abrir e apoiar junto com os laterais e deixar os laterais irem, já que entrou o Wesley no segundo tempo. O Alexandre não foi para a linha de fundo, o Wesley quando entrou já estava aquele caminhão estacionado, e no primeiro tempo o Flamengo cruzou muito pouca bola da linha de fundo, o Flamengo cruzava um pouco mais cedo. No segundo tempo isso ficou muito pior, porque mesmo com o Flamengo chegando, a ansiedade em jogar a bola na área era muito grande. E aí eu acho que o Córdoba matou o jogo numa sacada. Quem veio acertar um cruzamento no final do jogo, né, foi De La Cruz. Até porque o Wesley entrou, pegou várias oportunidades de fazer um cruzamento, ele não conseguiu acertar um passe. De La Cruz foi lá no final do jogo, 45, colocou uma bola na cabeça de Bruno Henrique, disse, passa Bruno Henrique. Bruno Henrique estava numa noite daquela terrível, colocou na trave, né? Então, para mim, um jogo terrível para esquecer, e sirva de lição, né? Mas teve essa passagem aí, né? Onde o Wesley também não conseguiu dar aquele profundidade que a gente está acostumado a ver, né? Que ou foi sorte ou foi uma sacada dos caras. O Flamengo tinha muito jogador, o Gerson, a Arrascaeta que depois saiu e tal. O Flamengo tinha muito jogador na beira da área. Então você nota que o Flamengo cruzava a bola. Muitas vezes, antes de chegar na linha de fundo, o Flamengo cruzava da entrada da área, da risca da área. Quando ele joga essa bola, você está jogando uma bola para uma defesa de frente. Então a tendência já é a defesa se sobrepor a você, ainda mais com 11 caras enfiados ali dentro. Onde se posicionaram boa parte dos jogadores do Flamengo? Na meia-lua, no entorno da área. E eu não sei se isso é uma recomendação do Felipe, se os jogadores notaram, se foi acontecendo naturalmente. Mas a impressão que eu tinha era pela quantidade de bolas jogadas na área que o Flamengo jogava, o Flamengo começou a perceber que a chance dele era pegar a segunda bola, pegar a sobra do cruzamento. E aí o Flamengo se posiciona aqui. Em determinado momento do segundo tempo, eu não sei te precisar um minuto, mas em determinado momento do segundo tempo, presta atenção que o time do Córdoba começa a parar de jogar a bola para frente da área e eles começam ou a matar ou a abrir para lateral, mesmo que seja para dar um bico. Mas eles não saem devolvendo a bola para a entrada da área. Eles param de tirar da área de cabeça. Eles começam a tirar a bola. Se eu for tirar de cabeça, eu tiro para lateral. Se der para dominar, eu domino e depois eu passo. Pô, um time ruim desse fazendo isso. Por quê? Porque eu acho que eles começaram a perceber que o Flamengo, se sobrasse a segunda bola, o Flamengo ia ter o domínio dessa possibilidade. Várias vezes o Flamengo retoma a bola numa saída de bola do Córdoba, exatamente por causa desses jogadores que estão circundando a área do Córdoba. Então, ficou um jogo onde o Flamengo se limitou ao cruzamento. E o final do jogo é uma outra falha pra mim, que é um momento que você vê o Flamengo cruzando na área com 2 jogadores dentro da área. Pô, cara, falta 5, 10 minutos, enfia 5 jogadores dentro da área e cruza, os caras não estão mais atacando. E ainda sem atacar, demonstrou uma fragilidade defensiva, porque o Flamengo conseguiu permitir ao adversário 3 chances claras de gol num jogo absolutamente surreal. E num dos contra-ataques, se eles tivessem um pingo de qualidade, eles teriam feito gol, porque teve 2 bolas lá no contra-ataque que eles escaparam, que se eles tivessem qualidade, eles tinham chegado. Então o Flamengo hoje mostrou dificuldade de novo em conseguir criar e converter, né, criar oportunidades claras de gol e converter, mostrou dificuldade contra times que se posicionam defensivamente, e isso vai virar, obviamente, uma lição de casa, todo mundo vai ver e falar, cara, se estacionar aqui o Flamengo não entra tão fácil. E essa linha alta do Felipe
também tem um óbvio risco. E esse risco talvez seja um time como o Córdoba conseguir gerar 3 chances de gol contra o Flamengo dentro do Maracanã. Então eu acho que hoje é um dia de lições. Acho que hoje não é um dia pro Flamengo ficar puto, acabou o mundo. Não, lições. O que tá dando errado? O que a gente pode consertar aqui? Talvez o Flamengo mudar uma formação, talvez seja impossível se pensar num 3-5-2 no Brasil, é impossível se pensar num 4-4-2, é impossível se pensar num losango. Por que no Brasil é impossível? Por que no Brasil todo time de futebol tem que jogar com a porra dos 2 volantes, um meia, um aberto? Por que ninguém consegue mudar isso? Tenta, porque fica muito manjado, mas hoje eu acho que é mais pro acaso do que necessariamente para uma crítica mais severa ao Flamengo. Então vamos esperar. Nos próximos 2 jogos a gente pode ter uma resposta se hoje foi um dia fora da curva ou se o Flamengo tende a encontrar alguns problemas por aqui. Pois é, pessoal. Concordo plenamente com o que Rica Perrone disse aí. Plenamente, né? Primeiro que todo mundo achava que o jogo do Flamengo ia ser um jogo fácil, que o Flamengo ia passar por cima, né? Inclusive o treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Inclusive os jogadores. E a gente sabe, eu sempre digo aqui, Libertadores é traiçoeira. Uma coisa que o Flamengo tinha vencido o primeiro jogo, tinha tudo para vencer o segundo, disparar com 6 pontos. Hoje a situação do Flamengo é crítica. Tem 3 pontos, é o 4º colocado do grupo, vai jogar fora de casa contra a LDU já tem 4, pode ir a 7 se ganhar do Flamengo. O Córdoba vai jogar com um time fraco, pode ganhar aí a 7 e o Flamengo vai ficar só com 4 pontos. 4 não, 3, né? Ficar 4 pontos atrás dos líderes, né? Vai ficar um com 7, outro com 7, né? Então, se o Flamengo perder o próximo jogo para a LDU, pessoal, complica, viu? Complica a classificação, né? E para mim, vai ser uma vergonha cair fora logo na primeira fase, né? Aí eu pergunto, e a culpa vai para quem? A culpa eu vou dizer a você para quem vai. O senhor BAP e o senhor Boto. Não estou dizendo aqui que Felipe Luiz é um péssimo, não. Pessoal, isso aí é conversado. Claro que Felipe Luiz não vai chegar e vai dizer que não é opção dele. Mas dentro dos vestiários, a partir do momento que Papa subiu e José Boto assumiu, disse que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Inclusive aí nos bastidores, né, na zona mista, Arrascaeta deu uma entrevista aí desmentindo todo mundo, né, do Flamengo, né? Felipe Luiz na coletiva, não, que a prioridade, claro, vai ser mais vamos priorizar também o Campeonato Brasileiro, mas vai ter prioridade igual. Não. Arrascaeta disse que a conversa no vestiário e a prioridade era o Brasileirão. Então, se vai cair fora logo na primeira fase aí da Libertadores, é uma vergonha pro Flamengo, né? Pelo investimento que tem. Erro de BAP e José Boto. Volto a repetir, erro de BAP e José Boto, né? Quando fala isso, começa quando o Felipe Luiz acha que o jogo vai ser fácil. Ele vai e prioriza. Se o jogo vai ser fácil, como eles querem aqui priorizar o Campeonato Brasileiro, vou tirar aqui o jogador. Inclusive, ele botou jogador que não vinha nem jogando, pessoal. Pra você ter noção, né? Colocou Everton Araújo aí que ele tocou 30 vezes na bola, ele errou os 30 passes. Não acertou nada. Eu vou condenar o menino? Não. Botaram o cara numa fogueira, né? Não vinha jogando, sem ritmo de jogo. Então, não tem muito o que saber, né? Mas é como o Rica Perrone falou. Antes de iniciar o jogo, todo mundo dizia: Flamengo vai golear, Flamengo vai passar por cima, Flamengo vai passar o trator, é um jogo fácil. Até os jogadores talvez tenham pensando que era um jogo fácil, né? Mas não tem jogo fácil. E sirva de lição, né? No próximo jogo contra a LDU, coloca os titulares. Será que vai colocar? Será que eles... Eu acho que antes de Felipe Luiz ter colocado, feito essas mudanças, era para ter analisado a tabela, né? Se a gente perder, porque tudo é cálculo, né? Se a gente perder, vai para 3, eles vão para 7. Para 7, se a gente perder lá, fica com 7. A gente com 3, 4 pontos a menos. É difícil de tirar. Tudo aí era para ter feito o cálculo, né? Mas talvez estivesse contando com a vitória, né? A vitória não veio. Mais um jogo mal, né? É o segundo jogo na Libertadores. É o segundo jogo abaixo do nível que a gente espera de Flamengo, né? Tá tudo ruim no Flamengo? Não, pessoal. Circunstâncias de temporada, né? Como mesmo a mídia sempre citava, né?
e Felipe Luiz ia enfrentar dificuldade. Pois é, uma derrota causa isso aí tudo, né? Poderia ter sido do Brasileirão, né, Felipe Luiz? Você poderia ter colocado os titular aí contra o Córdoba. Podia perder no Brasileirão, que recupera lá na frente, né? São muitas rodadas, né? Agora não, Libertadores não são tantas assim, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aí no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.